Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito lá no livro de Abacuque: mas o justo viverá da fé. Amém? Essa expressão, o justo viverá da fé, foi que mudou toda a ótica e a visão de Martinho Lutero, quando ele leu esse texto aqui. Ele compreendeu, né, que a salvação não é pelas obras, não é pelos nossos atos, é a fé naquilo que Deus fez, não aquilo que eu faço. E foi isso que mudou a vida dele. Isto aqui nós podemos dizer que é um tema, um dos temas da obra missionária, né? O Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A resposta para o homem na sua totalidade, quem pode dar é o Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho são boas novas de salvação. O Evangelho é aquela mensagem que pregamos, não para a igreja, mas para a pessoa que está lá fora, né? Que não tem salvação, que não tem uma vida com Deus, uma vida de incertezas, não tem essa experiência com Deus. Então nós pregamos o Evangelho. A mensagem primordial do Evangelho é essa: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa mensagem, onde se prega isso, as pessoas acreditam: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus liberta, Jesus transforma as famílias. Esse é o poder do Evangelho. Paulo dizia isso, e com atenção que ele disse: não me envergonhe do Evangelho, porque ele escreveu uma carta para a igreja que estava em Roma. Paulo não foi o fundador dessa igreja, mas um dos seus sonhos foi estar nessa igreja. Não há assim algo que nos garanta que Paulo esteve ali realizando uma obra missionária, mas ele esteve ali preso. Ele foi preso para Roma, esteve ali um tempo, e essa carta era tem o objetivo de mostrar o desejo que ele tem de visitar aqueles irmãos e compartilhar com eles dons espirituais. E ele aproveita o momento e mostra o plano da salvação, o comportamento do crente, o projeto que Deus tem para com os gentios que somos nós. Não é verdade? Que Deus deixou um pouco os judeus de lado e se voltou para o resto do mundo para salvar e constituir a sua igreja. Essa era a intenção e a visão de Paulo. E quando ele está falando isso, ele começa a analisar o que era a capital do Império Romano. Era uma cidade, para que não exageremos muito, ela tinha, na época, mais ou menos 1 milhão de habitantes. Não era uma cidade pequena. Tem capital do Brasil que não é desse tamanho, são menores do que isso. Uma cidade, praticamente a maioria dela era calçada. Naquela época em que o Império Romano dominava o mundo de então, eles construíram grandes avenidas. Era uma cidade totalmente servida de águas, piscinas, banhos termais para as pessoas, diversões, tudo isso gratuito. O Império Romano, eles tinham uma filosofia que dava às pessoas alimentação. Era algo poderoso, era algo assim, que as pessoas ficaram em boca aberta a organização daquela cidade. No entanto, chegavam-se aquele grupo de pessoas parecido meio doido, pregando de um Deus que foi morto e crucificado na cruz. Como é que se ia convencer um romano que Jesus era o Salvador, sendo que a morte na cruz era considerado por eles e colocado na cruz os piores bandidos da época, as pessoas de maior criminalidade? Eram pessoas, para os judeus, malditos, porque o judeu tinha essa opinião: maldito todo aquele que vai para pendurado no madeiro. Para o judeu, eram as piores pessoas, os piores criminosos que eram crucificados. E agora eles aceitaram um grupo de irmãos que tinha ali já tanto influente, esse Cristo como Messias, como Salvador. Como é que prega uma mensagem dessa? Como é que isso entra na cabeça de um romano? Que o Jesus que pode salvar, que pode libertar, ele morreu na cruz. Eu tenho uma resposta para você. Todos nós temos uma resposta. Na verdade, ele morreu na cruz. Ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A diferença de Jesus é essa, que ao terceiro dia ele ressuscitou.
E ele vai para os seus discípulos depois de ressuscitado, fala: vocês vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Por que é que Paulo não tinha vergonha? Porque ele tinha os sinais. Os sinais autentificavam que aquela mensagem era poderosa. E quando Paulo pregava, Jesus salvava, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus transformava a vida das pessoas. Não tinha de quem se envergonhar. Ele dizia: ai de mim se não pregar o evangelho. Me é imposta essa obrigação. Eu tenho por obrigação pregar o evangelho. Nós pecamos por duas maneiras, ou melhor, três. Pecamos por ignorância, pecamos por omissão, ou pecamos por ação, porque Deus pediu que você não fizesse e você fez, é o pecado por ação. E pecamos por omissão, quando Deus manda que você faça alguma coisa e você não faz. Pregar o evangelho foi uma ordem que Jesus deu para a igreja, e quando a igreja não prega o evangelho, ela está pecando por omissão. A Bíblia diz que nós temos que orar, orai sem cessar. Quando assim não fazemos, estamos pecando por omissão. É por isso que Samuel falou assim: longe de mim esteja eu de pecar, não orando por vocês. Então, o orar pela igreja, orar por essa cidade, orar pelos habitantes, orar pelo comércio, orar pelos industriários, orar para os médicos, para as autoridades, prefeito, vereadores, secretariado, é a obrigação da igreja. E quando assim não fazemos, nós cometemos pecado. Orar pela nossa família, orar pela igreja, orar pelos irmãos mais fracos que estão enfrentando dificuldade, é obrigação da igreja. Pregar o evangelho também é outra obrigação que temos. Quando assim não fazemos, pecamos por omissão. Então entenda uma coisa, meu querido irmão. Paulo disse: eu não me envergonho de pregar esse evangelho. Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oh, que coisa maravilhosa, não é verdade? E essa mensagem, a palavra salvação, que é o poder de Deus para a salvação, vem de uma palavra grega que se chama sozo. E ela tem pelo menos algum significado. Ela significa resgate. A salvação nossa é o resgate. Nós fomos assim sequestrados por Satanás. O Satanás nos escravizou, jogou no labirinto de dor, de sofrimento, e cada dia que passava sofríamos cada vez mais. Todo tipo de sofrimento, dores, decepções, dores mentais, dores psíquicas, dores na alma, dores por separação, dores por perca, dores por medo, né? Você estava ali e o inimigo batalhando na sua mente, no seu coração, medo do amanhã, medo das pessoas. Jesus chega ali com a sua mão forte. Quando você ouve a mensagem do evangelho e ele te resgata dessa prisão, conhecereis a verdade, diz a Bíblia, e a verdade vos libertará. Você ouve a mensagem que Jesus está vivo. É verdade? O Deus que está morto não salva, o Deus que está morto não liberta, o Deus que está morto não cura, o Deus que está morto não transforma, mas o Cristo vivo, ele tem todo o poder nos céus e na terra. E ele diz nas suas palavras: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu estou aqui como profeta de Deus para dizer para você: o teu mal cai por terra hoje, porque o Cristo vivo está aqui nessa noite. Está aqui para abençoar a tua vida, mudar a tua história, transformar as tuas lágrimas e o teu choro em riso essa noite, porque ele foi conferindo todo o poder nos céus e na terra. Por que temer o dia de amanhã se ele está com você? Por que ter medo, a ansiedade, se a Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for pela permissão dele? Você pertence a Deus. Você é um filho de Deus. O teu nome está escrito no livro da vida, e o diabo não tem autoridade para tocar na tua vida. Se você crê nisso, levante a mão para o céu e glorifique o nome do Senhor Jesus. Essa é a mensagem. É a mensagem, a palavra sozo diz segurança. Nasce uma segurança, irmão Douglas, no nosso coração. Por que você veio aqui? Deus, eu quero orar 15 dias para o Senhor abrir a porta. Isso é segurança. Eu sei que ele vai resolver o problema. Quando você tem Jesus, quando você abraça essa mensagem, ela traz uma mensagem de segurança para nossas vidas. Portanto, agora, nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Ai, meu Deus do céu, o que vai ser? Não, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que vai ser da minha vida? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu. O crente tem segurança. Ele não tem medo das mazelas, das doenças, das dificuldades que surgem, porque ele sabe. Paulo diz que eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você acredita. O Espírito Santo testifica com você. Calma aí, você é filho de Deus. Eu vou repetir o que eu estou dizendo para vocês. Eu costumo dizer assim que o Espírito Santo como é que chama esse? O pessoal que entrega mercadoria na porta das nossas casas hoje, de moto. O Espírito Santo é o motoboy que nunca erra o endereço. O que eu tenho que dizer para você, de Deus aqui nessa noite, coloca no teu coração: você é o filho de Deus. O Espírito Santo tem testificado com você todos os dias: Senhor, eu sou teu filho, e você é filho de Deus. Só tem um pequeno detalhe: a bênção de Deus não adianta nem atrasa, vem na hora certa, no momento certo. Deus vai responder o teu clamor e a tua oração. Se for para hoje, vai ser hoje, mas se for para amanhã, você vai poder esperar, porque Deus não adianta e não atrasa, é hoje. A situação do nosso mundo não podia. Como que vai ficar sem carro? Hoje em dia, nos dias atuais, é ir para Ribeirão, é para lá. O que nós tem pessoas que nasceram e morreram e nunca saíram de Cravinhos, né? A maioria da população está indo para Ribeirão, lutando, e precisamos de um carro hoje em dia. É a questão de necessidade básica. Deus opera hoje, é assim que Deus faz. Mas aquilo que você pode esperar, Ele vai fazer você esperar. Isso não quer dizer que você não é filho de Deus, você é filho de Deus. Sabe, queridos, o Evangelho, a palavra sozo significa cura. Deus cura. Deus é remédio para as nossas feridas. Deus é o remédio para as nossas ansiedades. Deus é o remédio para as nossas doenças da alma. Aquilo que, por mais que um psicólogo seja experiente, ele não consegue entrar, não consegue sanar, não consegue te ensinar a sobreviver a essas mazelas da alma. O Espírito Santo entra a todas. É verdade? Aquele crente temeroso, medroso, ansioso, Jesus batiza ele com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem ousadia, ele tem intrepidez. Agora aquela pessoa que era vergonhosa, ele sobe aqui e fala: olha, desde o dia que eu aceitei Jesus, a minha vida mudou, a minha história mudou. Ele tirou o medo, a ansiedade, a insegurança da minha vida. Evangelho é isso, é pregar que Jesus Cristo cura as pessoas. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Ele cura, pior que seja o mal, Jesus Cristo cura. Oh, glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já falei para os irmãos isso. Se eu não falei, eu vou outra vez. Eu não tive a experiência ainda de ver Jesus curando um cego, mas eu vi Jesus abrir a boca do mudo, desatar os ouvidos do surdo. Eu já vi crianças com paralisia infantil, Jesus curar. Eu vi Jesus curar aidéticos. E ele diz que ele é o mesmo ontem, hoje, será para todos sempre. Ele cura. A salvação é isso, são curas interiores para a nossa vida. Eu declaro nessa noite para a tua vida: deixa esse temor, esse medo, essa ansiedade, essa insegurança aqui, em nome de Jesus. Você foi salvo para viver a liberdade que Deus nos proporciona. Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é essa verdade que você precisa. Quantas vezes acreditamos em tantas coisas e somos enganados, somos ludibriados, não é verdade? Mas quando você põe a sua confiança no Senhor, você nunca é decepcionado.
Essa era a mensagem do Evangelho. Eles sabiam que os imperadores do Império Romano eram verdadeiras pessoas corruptas, más, violentas, cruéis. Mas o Jesus que aquele pequeno grupo de homens pregava era um Jesus que amou-os de tal maneira que entregou a sua vida em prol deles. Sofreu a morte de cruz, padeceu, se humilhou, ao terceiro dia ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por nós, perdoando nossos pecados e nos dando direito de filhos de Deus. Aquele povo ia para o Coliseu Romano, e quando Nero pegava aqueles irmãos e lançava dentro daquele Coliseu para que as feras o comessem, ele via o rosto daquele crente brilhando, e cada gota de sangue que caía, os crentes glorificavam e exaltavam o nome de Jesus. Sabe o que acontecia? Aquela multidão saía dali dizendo, sabe uma coisa? Eu vou me tornar um cristão. Eu vou me tornar um cristão, porque só esse Cristo é quem pode dar uma coragem, uma alegria para enfrentar a vida eterna. A religião era uma região de insegurança, de medo, de condenação, de escravidão, de sofrimento. Mas o Cristo era o Cristo que libertava, era o Cristo que mudava vidas, era o Cristo que salvava. Não demorou muito tempo. Para nós é lógico que é muito tempo, mas para a história da humanidade, 300 e poucos anos, o poder do império caiu. Aquele poucos homens, aquela cidade onde o adultério e a prostituição era totalmente compreensivo, aceitável. As mulheres se engravidavam todo ano, todo tempo, e pegavam aquelas crianças e jogavam nas ruas. Era assim que se fazia. Sabe o que os cristãos faziam? Pegavam e adotavam todas aquelas crianças, cuidavam daquelas crianças, porque eles sabiam que se eles trabalhassem, cuidassem e adotassem como filho, era mais um filho de Deus, salvo e liberto. Aquilo derrubou todo o poder do Império Romano, e com 300 e poucos anos foi declarado: a partir de agora, a religião do Império vai ser o cristianismo. Isso prova o poder do Evangelho de Cristo. Eu não sei se você crê no Evangelho dessa maneira, um Evangelho que pode mudar a história do mais violento governo que já existiu no mundo. Não é o poder do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas sabe o que o diabo faz? Quando ele não pode com você, ele vira seu amigo, e aí que está a nossa derrota. Lembra que ele falou para Jesus: Jesus, todo esse reino desse mundo foi me dado, e eu te darei, se estiver prostrado me adorares. E essa igreja aqui foi uma igreja poderosa, cheia de ousadia e de graça. Ela se prostrou diante do inimigo e perdeu o seu poder, perdeu a sua influência. Oh, que coisa maravilhosa! Esse evangelho que ele alcançou tantas pessoas. Paulo disse assim que o evangelho é poder de Deus para todos, todas as pessoas tinham o direito de abraçar e crer no evangelho. E ele termina dizendo: aqueles que creem, uma condição só, se você acreditar, Deus muda a tua vida. Essa mensagem que mudou todo o Império Romano. O evangelho é para todos, é para o intelectual, é para o analfabeto, é para as pessoas de grande inteligência, aqueles de pouca inteligência, aquele que tem dinheiro, para aquele que não tem, aquele que tem uma fisionomia até um pouco ajeitadinha, e para os derrubados igual eu assim. O evangelho é para todo mundo, é para todos nós. Eu fico feliz, não é verdade? Que Deus não faz acepção de pessoa. Imagine só, eu fiquei conjecturando comigo: se Deus gostasse só dos gordos, eu ficaria magrinho, eu estava fora. Já estava escrito. Se Deus gostasse só dos cabeludos, onde é que eu ia cantar? Não cabia. Se Deus amasse só os ricos, onde estariam os pobres? Então ele falou assim: vinde ali, eu vou dar aqui algumas exigências. Tem que ter dois problemas. É desse que eu gosto: todos que estiverem cansados e sobrecarregados. Quem é que nos sofre disso? Não. Cansados da vida, as coisas cansam, desanimam. Eu não sei qual é a tua canseira, mas Jesus está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Não é um cansaço físico normal que nós não podemos fugir dele.
É o cansaço de enfrentar um problema que nunca se resolve. É o cansaço de um filho que te traz tristeza e problema. É o cansaço com uma doença que você corre por todos os lados com os médicos. Jesus está aqui nessa noite para aliviar a doença. A opressão, aquilo que te empurra para baixo, aquilo que te deixa negativo, aquilo que chega a negócio que você não vai dar certo, não funciona. Eu nasci para viver nessa vida, eu estou acabado, derrotado, ninguém olha para mim. Jesus está com seus olhos estendidos para você, que está debaixo dessa opressão. Ele quer arrancar esse peso do pecado da tua vida e te dar liberdade espiritual essa noite. Eu quero te aliviar. O Evangelho é para todos, e a única condição é crer. Crer para todos aqueles que creem. Essa é a mensagem do Evangelho. O esfriamento todo. A igreja ficou rica, ficou influente, poderosa. O imperador se dizia cristão, e aí a coisa foi ficando pior. Eu tenho muito medo quando a coisa está muito boa, como você quer. Verdade? Muito boa. Deus sempre tem que colocar um anseio, uma necessidade em nossos corações. Alguma coisa que te inquieta, alguma coisa que tira o teu sono, tira o teu apetite. E vou dizer para vocês uma coisa, eu quero abrir o meu coração. O que está movendo o meu coração nesses dias é salvação de almas. Eu não estou vendo salvação de almas. Eu quero que você olhe, Deus, por que é que meu coração não está agindo como agia o coração de Paulo, o coração de Lucas, o coração dos apóstolos, o coração da igreja primitiva? Por que é que eu perdi essa característica de cristão? Porque cristão ama almas, ora por elas, jejua. Por que as pessoas que estão marchando para o inferno já não me incomodam mais? Eu não derramo lágrimas pelos perdidos, eu não sofro por esses perdidos. Nós vemos a história da igreja. Quantos homens entregaram toda a sua vida, se desgastaram totalmente por causa das almas? É porque precisamos de um avivamento espiritual. Nós somos muito barulhentos, mas pouco avivados. Nosso barulho, ele acontece das 7 horas da noite das 9, dependendo, ou então das 6 às 8. É o nosso barulho, é o nosso Pentecoste, é o nosso Espírito Santo. Sai da porta para fora, meu irmão. Eu não tenho mais compromisso com Deus. Aí nós somos outro tipo de pessoa. É verdade? E é o que o mundo quer ver. Jesus falou assim: vocês são o sal da terra e luz do mundo. Aleluia. Vocês precisam dar sabor a este mundo. Vocês precisam iluminar a este mundo. Mas, irmãos, estamos aqui cantando, glorificando. Isso aqui não foge do padrão. Mas temos que preocupar com as pessoas que estão lá fora. Se Deus move o teu coração, fale com o teu vizinho, fale com o teu amigo, fale com as pessoas que estão do teu lado. Seja luz onde você estiver. Não se envergonhe do Evangelho. Paulo tinha 1001 razões, humanamente falando, para não pregar o Evangelho. Mas ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque a justiça de Deus, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. E Deus está